Sarpedon, filho de Zeus, partiu para enfrentar Patroclo em combate. Zeus então baixou os olhos sobre ele, e o teria livrado do destino que o aguardava, se Hera não lhe tivesse observado. Se assim fizesse, iria induzir todos os outros deuses a intervirem de maneira semelhante sempre que algum de seus filhos estivessem em perigo. Diante disso, Zeus cedeu. Sarpedon atirou a lança, mas não atingiu Patroclo, que lançou a sua com mais sorte. A lança penetrou no peito de Sarpedon, que caiu, e gritou aos amigos que salvassem seu corpo do inimigo. Deu seus últimos suspiros e então morreu. Uma luta intensa em disputa da posse do cadáver começou. Os gregos triunfaram e arrancaram a armadura de Sarpedon. Zeus, porém, não permitiu que os despojos de seu filho fossem desonrados, e por sua ordem, Apolo retirou do meio dos guerreiros o corpo e entregou aos cuidados dos irmãos gêmeos Morte e Sono, que o levaram a Lícia, terra natal de Sarpedon, onde foram realizados os devidos ritos fúnebres. Até então, Patroclo havia obtido sucesso em seu desejo de repelir os troianos e aliviar seus companheiros. Entretanto, sua sorte mudou. Heitor, sem sua biga, o desafiou para um combate. Patroclo atirou contra ele uma grande pedra, que errou o alvo, mas atingiu o cocheiro, Cebriones, o lançando para fora da biga. Heitor saltou da biga para socorrer o amigo, e Patroclo desceu também para concretizar a sua vitória. Os dois heróis se encontraram então frente a frente. Febo participou da luta contra Patroclo, arranhando-lhe o elmo da cabeça e a lança da mão. No mesmo momento, um troiano obscuro o feriu gravemente nas costas, e Heitor avançou e atravessou sua lança no corpo de Patroclo. Ele então caiu já sem vida no chão. Se iniciou uma luta intensa pelo corpo de Patroclo, mas sua armadura caiu imediatamente em posse de Heitor, que se afastou um pouco do local, retirou a própria armadura, vestiu-a de Aquiles e voltou ao combate. Ajax e Menelau defenderam o corpo de Patroclo e com seus mais valentes guerreiros lutaram para capturá-lo. A batalha prosseguia indecisa, quando Zeus envolveu em escura nuvem toda a face do céu. Relâmpagos cortaram o espaço, e Ajax olhou em torno, à procura de alguém que pudesse enviar uma mensagem a Aquiles para informá-lo sobre a morte do amigo e o iminente perigo que corriam seus restos de cair em poder dos troianos. Ajax pediu ao deus governante que cessasse o mau tempo e os trovões. Zeus ouviu o pedido e dispersou as nuvens. Ajax então mandou Antíloco a Aquiles para lhe dar a notícia da morte de Patroclo e da luta que se travava pela disputa de seus restos. Os gregos conseguiram, afinal, levar o corpo para o navio, perseguidos de perto por Heitor, Enéas e os demais troianos. Tamanho foi o sofrimento de Aquiles ao ouvir a notícia do que aconteceu com seu amigo, que Antíloco ficou com receio de que Aquiles se matasse. Seu choro de dor chegou aos ouvidos de sua mãe, Tétis, nas profundezas do oceano, onde morava, e ela se apressou em procurar o filho para saber o motivo. Encontrou-o tomado de remorso por haver levado tão longe seu ressentimento e permitido que o amigo morresse. Apenas se consolava com a expectativa da vingança e queria correr imediatamente à procura de Heitor. Mas sua mãe lembrou-lhe que ele estava sem armadura e prometeu-lhe que se esperasse até o dia seguinte, ela conseguiria para ele um jogo de armadura melhor do que aquele que perdera. Aquiles concordou e Tétis dirigiu-se sem demora ao palácio de Hefesto. Encontrou-o trabalhando em sua forja, na construção de trípodes, destinada ao seu próprio uso, e tão habilidosamente feitas que se moviam sozinhas, quando chamadas, e se retiravam quando despedidas. Ouvindo o pedido de Tétis, Hefesto imediatamente deixou o seu trabalho e tratou de atender o pedido da ninfa, fabricando para Aquiles um poderoso jogo de armaduras. Primeiro, um escudo caprichosamente adornado, depois, um elmo com crista de ouro, uma couraça de grevas de aço impenetrável, tudo perfeitamente adaptado às normas do guerreiro e executado com perfeição. Tudo foi feito em uma noite, e Tétis, depois de recebê-lo, desceu com ele à terra e o colocou aos pés de Aquiles ao amanhecer do dia. Ao ver a armadura pela primeira vez, Aquiles teve uma sensação de prazer, e logo revestido dela, correu ao acampamento, convocando os chefes para o conselho. Quando todos se reuniram, a ele se dirigiu, pondo de lado o seu ressentimento contra Agamenon e lamentando amargamente os males que dele haviam resultado. Apelou para os chefes no sentido que se dirigissem imediatamente ao campo de batalha. Agamenon respondeu sem demora, lançando toda a culpa do ocorrido a Eris, a deusa da discórdia,
e os dois heróis reconciliaram-se plenamente. Aquiles então se lançou na batalha encorajado pela ira e pela sede de vingança, que o tornavam invencível. Os mais bravos guerreiros fugiam dele ou caíam sobre sua lança. Heitor, advertido por Apolo, se manteve afastado. Enéas, embora se sentindo inferior, não fugiu ao combate. Arremessou a lança com toda a força contra o escudo, obra de Hefesto. O escudo era formado de 5 chapas metálicas, sendo 2 de bronze, 2 de estanho e 1 de ouro. A lança atravessou 2 camadas, mas foi detida na terceira. Aquiles arremessou a sua lança com sucesso. Atravessou o escudo de Enéas, mas resvalou perto do ombro e não causou ferimento. Enéas então levantou uma pedra que 2 homens dos tempos modernos mal poderiam erguer e ia lançá-la contra Aquiles, enquanto este estava prestes a investir contra ele. Quando Poseidon, que assistia ao combate, com pena de Enéas, que cairia morto, espalhou uma nuvem entre os guerreiros e o conduziu ao fundo do campo de batalha, sobre as cabeças dos guerreiros e dos corcéis de guerra. Aquiles, quando a nuvem se dissipou, procurou em vão o adversário, e reconhecendo o prodígio, voltou suas armas contra os outros campeões. E Príamo, olhando da cidade, viu todo o seu exército recuar para dentro dos portões. Ordenou que estas fossem abertas para receber os fugitivos e fechadas imediatamente assim que os troianos tivessem passado, a fim de que o inimigo não entrasse também. Aquiles, porém, perseguia o inimigo tão de perto que teria sido impossível uma fuga, se Apolo não o tivesse enfrentado durante algum tempo, sob a forma de Agenor, outro filho de Príamo, depois fugido, afastando-se da cidade. Aquiles investiu e teria perseguido sua suposta vítima até muito longe da muralha, mas percebeu que tinha sido iludido quando Apolo se revelou e desistiu da perseguição. Depois de todos terem fugido para dentro da cidade, Heitor permaneceu do lado de fora disposto a lutar. Seu velho pai o chamou das muralhas, implorando-lhe que se retirasse, sem tentar o combate contra Aquiles. Também Écuba, sua mãe, lhe fez o mesmo apelo, mas tudo foi em vão. Como poderei eu, que comandei o povo que saiu para lutar hoje, onde tantos caíam, procurar proteção contra um único inimigo? Mas e se eu oferecer-lhe a entrega de Helena e de todos os nossos tesouros? Não, é muito tarde. Ele nem chegaria a me ouvir e me mataria enquanto estivesse falando. Falava Heitor a si mesmo desorientado. Enquanto Heitor se questionava, Aquiles se aproximou, terrível como Ares, com a armadura flamejando ao avançar. Dessa maneira, o vendo, o coração de Heitor fraquejou e ele fugiu. Aquiles o perseguiu velozmente. Os dois correram, mantendo-se perto das muralhas, até terem feito 3 vezes a volta da cidade. Sempre que Heitor se aproximava das muralhas, Aquiles o interceptava, o obrigando a ampliar o círculo. Apolo, porém, sustentou as forças de Heitor, não permitindo que ele cansasse. Atena, então, tomando a forma de Deifobo, o mais valente dos irmãos de Heitor, apareceu de repente ao lado dele. Heitor ouviu com satisfação, e assim fortalecido, parou de fugir e se virou para enfrentar Aquiles, atirando sua lança, que o atingiu o escudo do adversário. Heitor se voltou para receber outra lança das mãos de Deifobo, mas esse já tinha desaparecido. Heitor compreendeu então o que havia acontecido e exclamou: "Ah, não resta dúvidas de que chegou a hora da minha morte. Pensei que Deifobo estivesse do meu lado, mas Atena me iludiu e ela está em Troia. No entanto, não cairei sem glória." Assim dizendo, desembainhou a espada e correu ao combate. Aquiles, protegido pelo escudo, esperou sua aproximação, e quando o ouviu ao alcance de sua lança, escolheu com o olhar a parte mais vulnerável, onde a armadura deixava o pescoço descoberto. Focou então sua espada e desferiu o golpe mortal. Heitor caiu gravemente ferido e disse com a voz fraca: "Poupa meu corpo, permita que meus pais o resgatem e que eu receba os ritos fúnebres por parte dos filhos e filhas de Troia." Aquiles respondeu: "Cão, não fales em resgate, nem peças piedade a mim, a quem tanto fizeste sofrer. Não podes estar certo de que coisa alguma livrará dos cães tua carcaça. Eu recusarei a entregá-la, ainda que fossem oferecido 20 resgates a teu peso em ouro." Assim dizendo, retirou a armadura do cadáver e amarrou seus pés com cordas à sua carroça, e o arrastou para um lado e para o outro diante de toda a Troia. O rei Príamo e a rainha Écuba ficaram inconsolados vendo o corpo de seu filho sendo arrastado. O clima de pesar tomou conta dos troianos.
e dificilmente contiveram o velho rei, que queria sair da cidade. Príamo se atirou ao pó e implorou a cada um pelo nome que o deixasse ir. A dor de Écuba não foi menos violenta. Os cidadãos rodearam os dois, chorando. As lamentações chegaram aos ouvidos de Andrômaca, esposa de Heitor, que estava sentada, trabalhando no meio de suas ervas, e ela, pressentindo a desgraça, correu para a muralha. Ao ver a triste cena, quis se atirar do alto das muralhas, quando desmaiou e caiu nos braços de suas servas. Quando voltou a si, lamentou seu destino, imaginando seu país arruinado e seu filho dependendo para comer o pão da caridade de estranhos. Depois de ter se vingado do assassino de Patroclo, Aquiles e os outros gregos trataram de prestar as devidas honras fúnebres a seu amigo. Foi erguida uma fogueira, e o corpo foi queimado com toda a solenidade. Seguiram-se competições de força e destrezas, corridas de bigas, lutas e prova de arco e flecha. Depois disso, os chefes se reuniram no banquete fúnebre antes de irem repousar. Aquiles, porém, não quis participar do banquete e também não partiu para os seus aposentos. A lembrança do amigo que perdeu o mantinha acordado, recordando as aventuras e perigos compartilhados na batalha e no mar. Antes de amanhecer, deixou sua tenda e prendeu sua biga com os velozes corcéis. Amarrou então atrás da biga e o corpo de Heitor, que o arrastou mais uma vez, fazendo dar 2 voltas em torno do túmulo de Patroclo, e o deixando por fim estendido no pó. Apolo, porém, não permitiu que o corpo fosse dilacerado ou desfigurado. Apesar de tudo, o conservou livre da decomposição. Enquanto Aquiles descarregava sua raiva insultando a tal ponto o corpo de Heitor, Zeus, compadecido, chamou Tétis à sua presença e lhe disse para procurar o filho e conseguir que ele entregasse o corpo de Heitor a seus amigos. Zeus enviou Íris ao rei Príamo, a fim de animá-lo a procurar Aquiles e implorar a entrega do corpo de seu filho. Abriu então seu tesouro, retirou ricos ornamentos como barras de ouro, 2 tripés e uma taça de ouro de acabamento impecável. Em seguida, chamando os filhos, os encarregou de preparar sua liteira e nela colocar os diversos artigos que seriam entregues a Aquiles para o resgate. Quando tudo estava pronto, o velho rei, com o único companheiro tão idoso quanto ele próprio, o arauto Ideu, saiu das portas, ali deixando sua esposa e seus amigos, que lamentavam sua ida, pois tinham como certa a sua morte. Zeus, porém, contemplando compadecidamente o vulnerável rei, enviou Hermes para lhe servir de guia até a tenda de Aquiles. Príamo aceitou a ajuda prazerosamente, e subindo a carruagem, Hermes pegou as rédeas e os levou até a tenda de Aquiles. Com sua varinha encantada, o deus fez adormecer todos os guardas e sem dificuldades levou Príamo para dentro da tenda onde Aquiles estava sentado ao lado de 2 de seus guerreiros. O velho rei se atirou aos pés de Aquiles e beijou aquelas terríveis mãos que haviam matado tantos seus filhos. "Pensa, ó Aquiles", exclamou o velho rei, "em teu próprio pai, já velho como eu e cansado pelos seus muitos anos que viveu. Talvez agora mesmo alguns dos chefes vizinhos o persiga e não há ninguém que possa socorrê-lo em sua aflição. No entanto, sem dúvida, sabendo que Aquiles, seu filho, ainda vive, ele se alegra esperançoso de que um dia contemplará de novo o seu rosto. Nenhum consolo, contudo, posso esperar. Eis que os meus filhos mais valentes morreram. No entanto, ainda me restava um, que combatendo por sua pátria, foi morto por ti. Venho resgatar seu corpo, trazendo comigo uma soma de valor inestimável. Aquiles, reverencia os deuses, lembra-se de teu pai, em seu nome, mostra compaixão por mim." Essas palavras comoveram Aquiles, que chorou, se lembrando de seu pai ausente, como também do amigo perdido. Com muita pena de Príamo, o levantou do chão e assim falou: "Príamo, sei que aqui chegastes conduzido por um deus, pois, sem ajuda divina, nenhum mortal se atreveria a entrar aqui sozinho. Atenda ao seu pedido, levado a isso pelo evidente desejo de Zeus." Assim dizendo, Príamo se levantou e saiu acompanhado pelos 2 amigos e descarregou a liteira, deixando 2 mantos e uma túnica para cobrir o cadáver, que colocaram na liteira, o cobrindo com panos para que não voltasse descoberto para Troia. Depois, Aquiles mandou de volta o velho rei, acompanhado de seus companheiros, tendo primeiro se comprometido a estabelecer uma trégua de 12 dias para os funerais. Quando Príamo se aproximou da cidade e foi visto das muralhas, o povo correu para contemplar mais uma vez o rosto de seu herói. Se destacando entre todos, vieram a mãe e a esposa de Heitor, que começaram a chorar ao ver o corpo sem vida.
todo o povo chorou com elas até o pôr do sol. No dia seguinte, foram feitos os preparativos para os solenes funerais. Durante 9 dias, o povo juntou lenha e ergueu a fogueira. E no 10º dia, ali, foi colocado o corpo e ateado fogo, enquanto Troia inteira rodeava a pira funerária. Quando o corpo se consumiu inteiramente, as cinzas foram regadas de vinho e os ossos recolhidos e colocados numa urna de ouro, que foi enterrada no chão, tendo por cima uma pilha de pedra. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aí nos comentários e até a próxima.